John Cena está na área e ele tem muita coisa para falar antes do Backlash. O que será que John Cena mandou sobre Randy Orton? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E além disso, nós temos LA Knight, Damian Priest, Solo Sikoa e Jacob Fatu, todos em ação no mesmo ringue. Também temos o Fraction querendo mostrar serviço. E temos um retorno que surpreendeu. A gente vai saber sobre tudo isso nesse vídeo. Então, se você quiser ficar ambientado e quiser ficar atualizado sobre a WWE antes do Backlash começar, assista esse vídeo do começo ao fim, porque você vai se informar sobre tudo o que aconteceu no Friday Night SmackDown do dia 9 de maio de 2025, o último Friday Night SmackDown antes do Backlash. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e a gente tava reclamando recentemente que o SmackDown não tava essas coisas e tudo mais, mas olha, eu acho que essa semana as coisas melhoraram um pouquinho. Nós tivemos muita coisa legal, muitas coisas interessantes e tivemos até um retorno surpreendente. Nós vamos conversar sobre isso agora. Bom, então vamos começar falando dessa luta entre Solo Sikoa e Jacob Fatu contra LA Knight e Damian Priest, uma luta que começou o show. Antes da luta, o Damian estava sendo entrevistado nos bastidores, aí o LA Knight interrompeu, perguntou se podia contar com o Damian durante a luta. O Damian concorda, o LA Knight vem, o Damian vem, o New Bloodline vem, a luta tranquila. No começo da luta, a gente vê o LA Knight e o Damian Priest se engalfinhando, fazendo tag nas costas um do outro para poder entrar. Depois de algumas trocas, o Jacob ele destrói o Damian do lado de fora e isso dá à dupla uma vantagem. Quando o Damian ele consegue se livrar para fazer o tag, o LA Knight estava no chão, ele havia sido atacado pelo Solo Sikoa, estava no chão, então o Damian não consegue fazer o hot tag. Isso leva a uma sequência de golpes e de troca de golpes dos dois e eventualmente o LA Knight ele consegue receber um tag depois que o Damian aplica um heel kick no Solo Sikoa. E isso leva o LA Knight a entrar no ringue, né? Ele começa a enfrentar o Jacob Fatu e ele consegue a vantagem. Quando ele se prepara para finalizar com um Flying Elbow do alto da corda, o Damian faz o tag nas costas dele. Ele entra no ringue, aplica um Lariat e vai para o South of Heaven no Solo Sikoa. Só que quando ele vai botar a mão para trás para aplicar o South of Heaven, o LA Knight faz a tag, ele entra no ringue, ele começa a discutir com o Damian Priest, nisso vem o Solo Sikoa, acerta o LA Knight por trás, que acerta o Damian e joga o Damian do lado de fora do ringue. O LA Knight ele fica vulnerável, o Solo se prepara para dar o Samoan Spike, mas o LA Knight escapa e consegue aplicar um BFT para vencer a luta. Então, foi uma luta interessante, legal de TV, uma luta de 10 minutos, com vitória do LA Knight e do Damian Priest. Não foi nada demais, eu dou 2 estrelas e 3 quartos pra luta. E assim, a luta foi mais contar a história dessa rivalidade que está surgindo entre o Damian Priest e o LA Knight do que qualquer coisa. Depois da luta, nós tivemos o Damian partindo para cima do LA Knight, os dois se empurrando, e aí o Jacob Fatu entra no ringue, acerta os dois e ataca eles com hip attacks nos corners, comemorando o ataque com o seu título. Só que ele não percebe uma certa sombra vindo por trás. É o Drew McIntyre, ele vem por trás e quando o Jacob se vira, ele engole um Claymore assim, cabuloso, devastador. E depois o Drew comemora com o título dos Estados Unidos nas mãos. E a grande narrativa é que esse é o último título que está faltando para o Drew se tornar um Grand Slam Champion. Ou seja, um campeão Grand Slam, que é quando ele consegue 4 títulos. Ele consegue um título primário, os 2 títulos secundários e um título de duplas. Então, se o lutador consegue essa quantidade de títulos, ele é considerado um campeão Grand Slam. Então, assim, foi um segmento que foi para montar rivalidade, aumentar a rivalidade dos lutadores pro Backlash. Foi um segmento interessante. O Drew saiu forte, mas isso basicamente já garante que ele não vai vencer o título no Backlash, né? Para meu desespero, porque ele é o meu cara favorito, mas a vida é assim que vai tocar a banda. Depois dessa luta e dessa sequência, tiveram 2 segmentos nos bastidores, né? Um deles foi uma promo do Drew, onde ele fala que ele preparou uma bala de prata para derrotar o lobisomem samoano no Backlash, né? Tá falando do Jacob Fatu. Depois ele fala que o LA não deveria estar na luta, pois ele perdeu na WrestleMania pro Jacob, e nem o Damian Priest, porque perdeu para o Drew McIntyre na WrestleMania. Então, assim, ele fala que a luta deveria ser dele, Drew McIntyre contra o Jacob Fatu 1-1.
Mas ele fala que mesmo o Jacob sendo todo gás e sem freio, ele um dia, andando desse jeito, vai encontrar um paredão de tijolos e esse paredão é o Drew McIntyre. Então foi uma promo pra deixar o Drew bem na fita. E também teve um outro segmento, cara. R-Truth é a comédia do ano, né? O cara com cartaz falando Let's go Cena, e aí na hora que o pessoal fala Cena sucks, ele fala assim I can't hear you, eu não consigo ouvi-los. Então assim, é muito engraçado. Muito engraçado. O Arthur comemorando, celebrando, vibrando nos bastidores com o John Cena. E o Jimmy Uso chegando e fala: Cara, mas o John Cena fede, John Cena sucks, assim. Por que você tá fazendo isso? Não sei o quê. Então, muito legal ver essa dinâmica do Arthur sendo o torcedor número 1 do John Cena, né? Seu fã de criança, né? Como o Arthur gosta de falar. E o Jimmy Uso, assim, estranhando, né? Vamos ver como é que vai ser essa influência do Arthur nessa história aí do LA Knight. Do LA Knight, não. Vamos ver como é que vai ser essa história aí do Arthur com o John Cena. Tem gente falando até que pode rolar uma luta entre os dois, eu acho que seria brilhante. Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Piper Niven e a Chelsea Green contra a Zelina Vega e uma parceira a se descobrir. Por quê? Tudo começou nos bastidores, né? Depois de uma promo do Aleister Black, bem legal. Depois vocês vejam ele empurrando a persona dele, falando que ele não vai mais falar assim, de forma cifrada e tudo mais. A Chelsea Green e o Serviço Secreto, elas estão numa sala escura com um monte de vela, fazendo um funeral para o reinado do campeonato dos Estados Unidos da Chelsea Green. Cara, a coisa mais brilhante que está acontecendo no show ultimamente são esses segmentos da Chelsea Green. A coisa mais hilária. Eu rindo pra caramba quando eu tava vendo o show, né? A gente não fez a live, mas aí eu vi o show antes de poder cumprir com o compromisso que eu tinha. E aí, cara, foi assim, foi sensacional. Eu me escangalhando de rir. Nisso, a luz acende no meio do funeral e a gente descobre que as meninas estavam fazendo funeral no escritório do Nick Aldis, cara, assim, sensacional. Ele entra com a Zelina Vega, basicamente, no meio da confusão, né, que a Zelina Vega fala, pô, o que você tá fazendo isso aqui? Tá, a Chelsea Green fala, eu não sei o que você tá falando, não sei o que, você não tem nenhuma amiga e tudo mais. E aí o Nick Aldis fala, vamos fazer o seguinte, Piper, Chelsea, vocês vão enfrentar a Zelina Vega e uma parceira que ela vai escolher. E aí a Chelsea fala, não, você não tem amiga, tal. A Zelina Vega, não tem amiga, então você vai ver. E aí a Chelsea fala, vamos lá, vamos enfrentar você e sua amiga imaginária, né? Foi muito legal. Enfim, a Chelsea ela entra no ringue com essa vestimenta toda preta aí, né? Vestimenta característica de um funeral mesmo, né? Uma pessoa que está em luto, né? E aí ela foi enfrentar a Zelina Vega e a sua parceira imaginária, né? Pra começo de conversa, cara, a Zelina Vega, zero reação de novo, assim, zero, abaixo de zero. Ela entrou e todo mundo ficou calado. Você via, assim, na arena do lado, assim, que o pessoal tirou o momento pra ir no banheiro. Realmente, assim, esse empurrão da Zelina Vega não tem o menor sentido. Mas o que teve sentido foi o que veio depois. Porque quando ela tava no ringue, ela ficou olhando pro stage, demorou um pouquinho, né? Ninguém aparecia, a Chelsea Green rindo da cara dela, e aí toca os acordes, o pessoal vibrou um pouquinho, porque essa menina já estava sumida há um tempo, mas ela voltou à WWE. Sim, nós estamos falando de Alexa Bliss. Pois é, meus amigos, Alexa Bliss está de volta à companhia, e na minha opinião isso enterra de vez toda e qualquer chance do retorno do White Six. Eu acho que para mim vai ser todo mundo demitido em breve, porque, cara, tava todo mundo contando que a Alexa Bliss fosse entrar para participar com a Wyatt Six. E ela agora, aparecendo do nada para lutar com a Zelina Vega e entrando nesse cenário do Campeonato dos Estados Unidos aí, sinceramente, eu acho que já deu, já era para os Wyatt Six, vai todo mundo passar no RH. Enfim, a luta foi morna, com a Zelina apanhando da Piper e da Chelsea, a Chelsea entrando pouquíssimo na luta. Quando ela entrou, ela deu alguns golpes interessantes. E muito interessante, com a Zelina no ringue, todo mundo pedindo We Want Bliss, nós queremos a Bliss, assim, mostrando que o público não liga, não dá a mínima pra Zelina Vega. Depois da Zelina apanhar muito no ringue, ela consegue reverter um slam em um DDT e faz o hot tag para a Alexa entrar. A Alexa começa a enfrentar a Chelsea, apanha, bate muito na Chelsea, a Chelsea apanha pra caramba. Depois de derrubar a Chelsea do corner, que a Chelsea estava no alto do corner, voltada para o ringue, como se ela fosse aplicar um moonsault. A Alexa acerta ela cai e se prende no Tree of Woe, quando ela fica pendurada de cabeça para baixo. A Alexa acertou um dropkick no corner, um Twisted Bliss, que é aquele moonsault que ela vira, né? E dá um 180 no ar e acerta o oponente. A contagem é quebrada pela Piper Niven no 2. E aí a Zelina aplica um Cold Red, né, na Piper com a ajuda da Alexa, que dá um chute na Piper jogando ela para trás. E aí a seguir a Alexa escapa de um Unpretty Her,
aplica um Sister Abigail na Chelsea Green e vence a luta. Então, foi uma luta de 8 minutos com a vitória da Zelina Vega e Alexa Bliss. A Alexa Bliss foi a estrela da luta, essa que é a verdade. Uma luta de 2 estrelas e 3 quartos. Eu acho que foi tempo de luta curto, mas a luta foi legal pela surpresa do retorno da Alexa Bliss, que tem uma aura que, assim, tá na estratosfera comparada com a Zelina Vega. Eu acho que se a Alexa ela entrasse e ganhasse esse cinturão dos Estados Unidos da Zelina, ninguém na face da terra iria reclamar. Entendeu? Talvez alguns colegas influencers aí que gostam da Zelina, eu simplesmente não suporto ela, então eu acho que se a Alexa Bliss chegar e tirar o cinturão dela pra ontem já seria ótimo. Depois disso nós tivemos a Charlotte Flair vindo pro ringue, né? Antes da Charlotte teve um segmento nos bastidores entre o Santos Escobar e o Rey Fênix, né? O Santos conversando com o Rey Fênix, tentando fazer ele entrar no grupo, o Rey se nega. Aí o Santos então fala para o Rey Fênix ficar ligado e quando ele menos espera, os Los Garras aparecem e atacam o Rey Fênix pelas costas, sendo apartados pelos oficiais. E aí nisso o Andrade aparece, ampara o Rey Fênix e isso acaba marcando uma luta para depois do show entre o Andrade e o Rey Fênix contra os Los Garza. A Charlotte Flair ela vem pro ringue, ela sofre as vaias do público, ela diz que ela teve na melhor luta feminina da história da WrestleMania, eu não sei de onde ela tirou isso, a luta dela não foi tão boa assim, muito pelo contrário. Aí ela mostra uma foto da Tiffany no Titantron, ela fala, olha, eu enfrentei a Tiffany, levei ela até o limite na WrestleMania e ela não aproveitou muito o momento WrestleMania dela, falando do dente quebrado que a Tiffany teve, né? E é verdade, a Tiffany ela acabou não tendo o grande momento WrestleMania que ela gostaria, né? E depois disso, ela começa a se irritar com o público vaiando e tudo mais. Ela pergunta por que o público a desrespeita, já que ela é a melhor da história. O público continua vaiando ela. A Charlotte fala que se o desrespeito continuar, ela vai embora da companhia. O público continua. E aí a Charlotte simplesmente dá uma birra, joga o microfone no chão e vai embora. O que eu achei legal, porque empurra a ideia de que ela é uma pessoa mimada. Isso está começando a ser incorporado nas histórias. Eu achei interessante eles fazerem isso com a Charlotte. Só que quando ela estava saindo do ringue, eis que apareceu a Jade Cargill, né? As luzes se apagam, a música dela toca, ela entra no ringue, encara a rainha. A Charlotte vai embora. Quando ela tá indo embora, a Jade pega o microfone no ringue e fala que antes da Charlotte ela ir embora, ela deve se colocar no final da fila, pois ela teve a chance dela pelo título e perdeu essa chance. Então, mais uma vez, a WWE assim mostrando, né, um cenário de uma possibilidade de uma luta entre a Jade Cargill e a Charlotte Flair, que se a Charlotte Flair resolver lutar, vai ser uma luta boa. Se a Charlotte Flair novamente não for lutar, vai ser uma luta ruim. Bom, depois disso, né, o Nick Aldis ele reclama com a Charlotte por ela estar fugindo da arena, né, dizendo que ela não é profissional, mas a Charlotte ela não quer saber e ela chama o carro para poder ir embora, né? Só que quando ela vai entrar no carro, a porta bate na frente dela e quando ela olha, ela dá de cara com a Alexa Bliss do alto da sua miudeza, né? A diferença de altura das duas é bem gritante, mas a Alexa só fica encarando a Charlotte e a Charlotte fica olhando. Aí, cara, essa interação, eu não sei o que a WWE está pensando. Eu não sei se ela está pensando em botar as duas se enfrentando uma a outra, ou se eles vão fazer a Alexa mudar a persona da Charlotte. A Charlotte ela já deu uma entrevista falando que ela está disposta a mudar a persona, e eu acho que se a Charlotte ela começasse a ser influenciada pela Alexa e transformasse a sua persona numa persona mais gótica, que nem a da Alexa Bliss, olha, eu não veria um grande problema nisso não, eu acho que seria interessante. Bom, a Jade Cargill ela veio vestida pro ringue pra lutar, por quê? Porque ela foi enfrentar a Nia Jax pelo posto de desafiante número 1, pelo título feminino da WWE. E antes do início da luta, a Tiffany Stratton veio pro ringue, né? Ela aparece para observar a luta da mesa dos comentaristas. No começo, a Naya, ela domina o começo da luta, ela ouve da galera que ela não sabe lutar, uma coisa que eu não concordo, eu acho que a Naya sabe lutar, né? Então, no começo da luta, a Jade, ela apanhando, né? Bastante. A luta continua com a Naya dominando, até que ela tenta uma sentada na Jade, mas a Jade escapa. A Jade pega a Naya nas costas e manda um Samoan Drop. Então, assim, foi impressionante a Jade Cargill mandando um Samoan Drop sem a ajuda das cordas na Naya. E ela também inverte uma tentativa de suplex da Naya, dando um suplex dela mesma na Naya. E isso é impressionante, por quê? Porque para a Jade Cargill conseguir dar o suplex na Naya, a Naya ela teve que fazer o movimento também, ela teve que ajudar. Então foi interessante, eu falo e continuo falando, a Naya, ela é uma boa lutadora. Pro tamanho dela, pro peso dela, se a gente comparar ela com a Piper Niven, não tem nem comparação. As duas têm mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos o mesmo tamanho, e a Nia Jax, ela dá de 10-0 na Piper, em matéria de in-ring, né? Então, enfim,
A luta continua. A Jade, ela manda 2 super kicks e um Spinebuster na Nia Jax para 2. Assim, novamente, Nia Jax mostrando que ela sabe lutar, apanhando a Jade Cargill, mostrando potência e força para levantar a Nia para um Spinebuster. A Jade, ela tenta um Scissors Kick, mas a Nia inverte com um Sit Out Power Bomb para 2. A Nia vai para a segunda corda para aplicar um Annihilator, mas a Jade acerta ela e aí derruba ela de lá quase com um Military Press. Ela quase ameaça levantar a Nia. Aí seria um absurdo, né? Ela chegar e levantar ela, né, no desenvolvimento. Isso aí é absurdo, para com isso, né? Enfim, a Jade sobe na terceira corda, manda um Frog Splash pra 2. Eu não me lembro da Jade Carga aplicando Frog Splash na WWE. E aí ela tenta ir pro Jade, né? Ela tenta ir pro Jade, mas ela não consegue. Ela não consegue levantar a Nia. Ela toma uma avalanche da Nia Jax. Ela tenta uma outra avalanche, mas a Jade acerta um chute na cara. E aí, quando a Jade tenta aplicar o Jade de novo, eis que ela se distrai vendo a Naomi vindo e atacando a Tiffany Stratton do lado de fora. E isso acaba fazendo com que a Nia acerte ela com um Running Senton e depois puxando a Jade para o corner, aplicando um Annihilator e vencendo a luta. Então, assim, foi uma luta em que demorou 10 minutos. Eu acho que 2 estrelas e 3 quartos tá bom. Ela podia ter sido uma luta um pouco melhor. Ela foi uma luta mediana. Tiveram algumas reviravoltas, mas no final a Jade venceu. Ela mostrou a sua força, a sua potência, mas ela não venceu a luta. A Nia Jax venceu. É a nova desafiante número 1 ao título feminino da WWE. Vamos ver como é que vai ser mais essa luta entre Nia Jax e Tiffany Stratton. Como é que a Jade e a Naomi vão se meter nessa história. Depois disso, nós tivemos os Street Profits vindo pro ringue. Antes disso, nós tivemos um segmentozinho nos bastidores com a Bifeb e a Mitin parabenizando os meninos, que estão todos estropiados, todos enfaixados da luta TLC que eles tiveram. Os rapazes falando, agradecendo, falando que elas representaram na semana passada e tudo mais, papapá. Enfim, os Street Profits vão pro ringue e, cara, novamente, essa história de eles não saberem como definir a persona do Street Profits está afetando muito eles, porque o Street Profits vem pro ringue e com zero reação do público. Tudo bem, a música também não ajuda. Essas músicas genéricas que a Death Rebel tá dando para eles, assim, são músicas muito ruins. Mas o fato é que o público não sabe como reagir aos Street Profits, porque um dia eles agem como vilões, outro dia eles agem como mocinhos. A WWE precisa definir o que esses caras são. Enfim, eles vêm pro ringue, eles brincam com o público. O Montes fala que eles estiveram na maior luta TLC da história e que o gorila teme eles. Aí eles falando dessa meme atual aí, do pessoal falando, como é que seria uma luta entre 100 homens e um gorila? Coisas bobas do tipo, né? Surgiu essa história recentemente, esse meme aí. Enfim, eles falam isso e tudo mais, beleza, tranquilo. Enquanto eles estão falando, eis que aparece o Fraction. E aí o Fraction vem. O Nathan fala que é bom estar no SmackDown, encarando a maior dupla da indústria, mas eles falam que os títulos ficariam bons nos ombros deles, do Fraction, né? E aí o Montes, ele fala assim, pô, mas vocês querem uma disputa de títulos só depois de 3 semanas aqui no SmackDown? E aí o Fraction fala que sim, eles querem uma oportunidade e tudo mais. Nick Aldis vem, gosta da ideia de dar uma oportunidade pro Fraction, e eles chamam o juiz, manda entrar no ringue e manda eles terem uma luta ali em pronto, né? E a luta, cara, foi uma boa luta, né? O Fraser, ele dominando o começo, sofrendo um ataque do lado de fora, sendo jogado na mesa dos comentaristas. Isso leva os Street Profits a começar a cortar o ringue com ele durante um tempo. Depois, eventualmente, um hot tag leva a 4 tops suicidas na sequência do Fraction. O Nathan Fraser dando 2 de um lado, o Axiom dando 2 do outro. A luta continua com algumas trocas e tal. Eventualmente, o Street Profits consegue aplicar o Doomsday Blockbuster no Fraser, mas o Axiom quebra a contagem no 2. O Montez Ford chuta o Axiom, sobe na corda, mas engole um super kick do Axiom quando ele tá caindo. O Angelo Dawkins vem, dá um Enziguri no Axiom, mas acerta o Fraser, que tá correndo, né? Então, assim, um golpe combinado ali. Mas o Angel, quando ele vai subir no corner, ele acaba sendo jogado no chão e ele acaba engolindo um Spanish Fly e um Phoenix Splash num movimento que pareceu que ia finalizar a luta. Mas quando eles foram pro pinfall, o Montez Ford, ele vem correndo, pisa no Nathan Fraser, que tava no pinfall, quebrando o pinfall,
e cai para cima do Exxon, acertando o Exxon. Assim, uma combinação bem legal e diferente para quebrar o pinfall. O Angelo Dawkins, ele no ringue, ele consegue acertar um Flying Elbow no Nathan Frazier, mas ele toma um Golden Ratio do lado de fora. Ele tinha saído do ringue, ele acaba engolindo o Golden Ratio do Exxon. E aí, enquanto isso, o Montesford ele entra no ringue, ele tenta aplicar um Frog Splash no Nathan Frazier, mas quando ele vai aplicar o Frog Splash, o Frazier escapa, ele dá de cara no chão, o Exxon ele sobe na corda e ele e o Nathan Frazier aplicam a catapulta infernal. E aí o golpe é um dropkick do alto da terceira corda, né? Um missile dropkick com uma rasteira, né? Você tem aí o Exxon aplicando o missile dropkick com o Nathan Frazier embaixo aplicando uma rasteira para derrubar o oponente. Então, esse golpe é aplicado e o Fraxon vence a luta, meus amigos. Pois é, numa situação chocante, o Fraxon vence a luta. É uma luta que foi muito legal. 4 estrelas para a luta, ela teve um tempo legal. O Fraxon se aproveitando do estado estropiado do Street Profits para conseguirem a vitória. E aí, no final da luta, o que foi mais surpreendente foi o Street Profits apertando a mão do Fraxon, né, respeitosamente no ringue. Então, chamou também isso a atenção. Por quê? Porque assim, a gente não imaginava novamente que o Street Profits estaria atuando como faces. Então, assim, cara, a WWE ela precisa para ontem decidir o que eles querem com o Street Profits, senão eles vão correr o mesmo problema que o Bob Lashley teve, que foi simplesmente o público não saber como reagir a ele e simplesmente pararem de reagir, ponto. Depois dessa luta, nós tivemos uma luta entre o Carmelo Reis e o Aleister Black. Antes da luta, tiveram 2 segmentos. O primeiro foi a Tiffany procurando a Naomi nos bastidores, aí a Naya aparecendo e dizendo que vai pegar o título da Tiff, e a Tiff falando que depois de derrotar a Naya, ela vai mandar ela para a mesa dos perdedores junto com a Charlotte, né? E depois um segmento do Carmelo Reis e do The Miz nos bastidores, com eles conversando sobre o Carmelo enfrentar o Aleister Black, e o Miz reclamando que o Carmelo estava fora de posição na semana anterior e por isso que o The Miz perdeu a luta. Um outro detalhe interessante é que o The Miz chama o Carmelo Reis de 10ª maravilha do mundo, né? Por quê? Porque o Andre the Giant era conhecido como a 8ª maravilha do mundo. E como o Carmelo Reis venceu o Andre the Giant Memorial Battle Royale e está carregando aquele colarzão, ele está sendo chamado de 10ª maravilha do mundo. Mas você deve estar se perguntando, por que o Andre the Giant foi chamado de 8ª maravilha do mundo e o Carmelo Reis está sendo chamado de 10ª? Onde está a 9ª? É porque a 9ª maravilha do mundo foi a Chyna. E eu achei muito legal a WWE respeitar o fato de que a Chyna era conhecida como a 9ª maravilha do mundo e chamarem o Carmelo Reis de 10ª. Assim, eles não apagaram a Chyna completamente da memória. E isso eu achei legal, achei assim, legal da WWE e do Triple H reconhecer a Chyna como a 9ª maravilha do mundo, mesmo sabendo de todo o histórico que ela teve, né? Quando ela saiu da WWE, todo mundo sabe o que aconteceu. A luta do Carmelo Reis com o Aleister Black, ela começou legal, com o Aleister evitando os ataques do Carmelo e acertando vários golpes de Muay Thai. E ele também acertou um açaí moonsault do lado de fora do ringue, né? Quando ele pula no corner e aí se joga para trás, atacando o adversário. Ele tenta um drive-by, mas o Carmelo evita do lado de fora, o que faz o Aleister bater na barricada. E isso faz o Carmelo Reis dominar uma parte da luta, né? Ele domina uma parte da luta, depois eles começam a trocar golpes em sequência. E aí no final da luta, a sequência final, ela viu o The Miz, ele chama a atenção do Aleister Black, né, no apron. O Aleister Black começa a encarar o The Miz, só que ele percebe, provavelmente pelo olhar do The Miz, que o Carmelo Reis está vindo por trás. O Aleister Black, ele se esquiva e aí o Carmelo Reis acerta o The Miz. Quando ele acerta o The Miz, o Aleister Black faz o rolamento da morte e vence a luta contra o Carmelo Reis, assim, bem tranquilamente. Então, assim, foi uma luta de 3 estrelas, uma luta de 9 minutos, eu achei uma luta legal. Ela merecia um pouco mais de tempo, um final mais definitivo, mas guardou um pouquinho para um outro momento de repente. E no final, depois que a luta termina,
O The Miz, ele entra no ringue pra atacar o Aleister Black, mas ele engole um Black Mass na cara, e foi muito legal a forma como o The Miz caiu, né? Ele caiu meio durão, assim, pra trás, olhando, então foi bem interessante a forma que o The Miz vendeu o Black Mass, mas enfim, o Aleister Black saiu por cima nessa história. Só não gostei do rolamento da morte na vitória, mas enfim, eu acho que eles estão guardando uma luta mais definitiva pro Carmelo Hayes e o Aleister Black um pouco mais pra frente. Depois disso, nós tivemos a preparação para para a luta entre os Los Garza e o Andrade e o Rey Fênix. Antes disso, nós tivemos dois segmentos interessantes nos bastidores. Primeiro, o Solo Sikoa falando que eles precisam pensar num plano para o Backlash, para a luta do Campeonato dos Estados Unidos, e o Jacob praticamente mandando o Solo calar a boca, gritando com ele, falando que o único plano que ele tem é passar por cima de todo mundo. O Jacob vai embora e o Solo fica olhando e fala assim, oi, beleza, tal, né? Então, assim, dá pra ver que o Solo realmente está muito pensativo com relação ao irmão. E nós tivemos também um segmento interessante que o Fraxon estava comemorando a vitória nos bastidores e eles encontram o Morosini Machine Guns e falam que esperam que o Fraxon fique bem, porque eles vão se ver em breve e tudo mais. Enquanto isso está acontecendo, os quatro são atacados pelo DIY, que vem assim do nada. E aí o DIY manda uma verdade muito interessante na cara do Fraction, falando que eles não derrotaram os campeões de duplas, mas sim dois caras que estavam completamente devastados pelas contusões da luta de TLC que eles tiveram na semana passada. Então, na semana retrasada, no caso, né? Enfim, o DIY fala que o Fraction é um bando de lixo por terem feito isso, né, e acabam indo embora. Então, assim, bem legal a argumentação do DIY, completamente verídica. Novamente, essa história dos vilões só falarem verdade na WWE nos últimos tempos, eu tô achando assim, ó, maravilhoso, porque acaba trazendo um pouco mais de realismo pro que a gente tá vendo. Enfim, a luta dos Los Garza com o Rey Fênix e o Andrade foi uma boa luta. E a luta ela vai terminar com o Rey Fênix acertando o Adios Amigos depois de uma troca de golpes. Né? E o Andrade, ele pega o Berto para aplicar o finalizador. O Angel tá vindo. O Rey Fênix, ele pula do alto da terceira corda, aplica um top corvilho, né? Um salto mortal para cima do Angel. E o Andrade, ele acerta o finalizador dele no Berto para o 3. Uma luta de 11 minutos, que eu considero que foi uma luta de 3 estrelas, uma luta boa de televisão, uma boa luta, como a gente fala, com várias reversões, uma luta bem acelerada. Só que a história da luta vem depois, quando o Santos reclama com o Berto, questionando a sua postura, chega a empurrar o Berto porque ele tomou o pinfall, e aí o Berto simplesmente deixa o Santos Escobar para trás, ele empurra o Santos Escobar, abandona o ringue e fala que assim, não quer mais saber do Santos Escobar, indo embora e deixando o Santos Escobar iradíssimo no ringue, enquanto o Erro fica apenas olhando para ele. Então assim, parece que o Berto vai se separar do Santos Escobar. A gente não sabe se ele vai se aliar ao Andrade, é bem possível, porque o Andrade estava captando o Berto nessa história. E pode ser que a gente tenha duas novas duplas no SmackDown, né? E, cara, é tanta dupla que está sendo feita no SmackDown. Eles têm que mandar um pouco dessa galera pro Monday Night Raw, porque a divisão de duplas do Raw tá uma desgraça. Enquanto que a divisão do SmackDown tá, assim, pavorosa, né? De boa, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa história toda. Por fim, a gente tem o nosso digníssimo campeão, John Cena, vindo pro ringue, né, já no final do show, com a sua famosa agora antológica entrada toda preta com a letra em Arial Black. Ele aponta de novo para o Mark Nash para pedir para o Mark Nash fazer novamente uma apresentação respeitosa do John Cena. E aí, enquanto tá rolando a apresentação, voa uma garrafa. É uma coisa que a gente não costuma ver na WWE ultimamente, né? Voou uma garrafinha de cerveja daquelas de alumínio que eles vendem em arenas e ela bate nos pés do Cena, não chega a bater no Cena. O Cena interrompe o Mark Nash, pega a garrafa, faz um gesto negativo com a cabeça e joga a garrafa fora. Eu achei legal a forma como o Cena tratou o assunto, porque assim, esse cara, se a segurança pegou quem foi que jogou a garrafa, esse cara foi mandado embora da arena na hora, né? Enfim, quando o Cena pega o microfone, ele faz uma promo bem legal. Ele fala que, basicamente, o Randy Orton é um mentiroso, que o Randy Orton não é o GOAT porque ele não tem garra, hustle, não tem lealdade, loyalty, não tem respeito, respect. E aí ele diz que, basicamente, o Randy Orton não tem a garra porque ele sempre fez o mínimo no ringue. Isso era uma coisa que muita gente reclamava do Randy, que muitas das lutas dele, principalmente no começo e no meio da carreira dele, quando ele chegou no main event, eram lutas meio chatas porque ele não aplicava todo o potencial dele. Mas a gente sabe que vilão sempre é nerfado, então teria uma justificativa para isso. Mas enfim, ele fala que
O Randy também não tem lealdade só porque ele tem 20 e tantos anos de empresa, ao ponto de ele dizer que ele se parecia com um móvel, né? Porque, na verdade, ele não tinha lealdade ao trabalho, ele estava apenas recolhendo os contra-cheques. E ele brinca falando que se o Orton era um móvel, ele era um lazy boy, que é aquela cadeira do papai. Só que lazy boy, literalmente, a tradução literal do nome seria menino preguiçoso, né? Então ele fez um trocadilho aí com o nome do móvel, né? Que quando você faz a tradução para o português, a tradução se perde, a piada se perde, né? Na tradução. Enfim, e ele fala que o Randy Orton também nunca teve respeito, ele exige respeito, pede respeito por ser uma pessoa de terceira geração. Ninguém sabe quem foi o Bob Orton Sr., que foi o avô do Randy, e o Cowboy Bob Orton, a única coisa decente que ele fez foi engravidar a mãe do Randy. Então, assim, cara, Cena, assim, estraçalhou com o Orton. E aí, pra terminar, ele fala que o Randy é um fracasso e ele vai fracassar e falhar no Backlash, assim como o Randy falhou no seu exame de drogas em 2006. E aí, cara, o público, porque assim, a WWE ela não costuma permitir que certas coisas que aconteceram nos bastidores venham a público, né? É muito raro você ver isso. Me lembro na época do Eric Guerreiro, quando o problema dele de drogas que levou ele a sair da WWE voltou na storyline dele com o Brock Lesnar pro No Way Out de 2004, quando o Ed Guerreiro ganhou o campeonato da WWE. E o Brock Lesnar chamou o Ed Guerreiro de um viciado em drogas, e aí o Eric falou que ele havia se limpado das drogas e agora ele estava viciado na adrenalina e no rush do público para poder crescer e chegar ao topo da companhia. Então foi uma forma da WWE na época reverter essa situação. E se vocês estão se perguntando o que aconteceu com o Randy Orton em 2006, ele na verdade ele foi pego fumando maconha nos bastidores, fez um exame só para comprovar, ele falhou no exame de drogas e ele tomou 60 dias de suspensão na época. Se ele, meu amigo, se ele fumasse maconha hoje em dia, tava de boa, porque a maconha hoje é legalizada em metade dos Estados Unidos. Mas na época era algo muito sensível, tanto é que o RVD foi pego fumando maconha dentro do carro com sabu, eu acho, né, na época que ele foi campeão mundial. E ele perdeu o campeonato mundial da WWE e da ECW por conta disso, né, por causa desse problema que ele teve com a lei. Enfim, eu achei muito interessante o Cena citar essa situação, a WWE reconhecer essa situação e trouxe um algo a mais para a história, né, um algo mais pessoal. Enquanto o Cena tá falando isso, aparece uma pessoa encapuzada por trás para tentar dar um RKO no Cena. O Cena, ele escapa, aplica um AA nessa pessoa encapuzada. E aí, quando ele tá comemorando com o título, aparece o Randy Orton por trás. E aí ele faz a melhor aplicação do movimento You Can't See Me do John Cena, porque enquanto o John Cena tá olhando pra frente comemorando, o Randy chega e faz o movimento, você não pode me ver, porque o Cena foi enganado. Eu achei, cara, brilhante, brilhante, eu ri muito quando eu tava em casa, vendo a cena, eu olhei assim e falei, cara, que tirada maravilhosa da WWE, fazer o Randy Orton vir por trás do Cena e fazer um movimento de You Can't See Me, porque o Cena não viu a armadilha que o Orton preparou. Enfim, logo depois o Orton aplica um RKO no John Cena, deixando ele caído, né? O cara encapuzado, eu acredito que seja o cara que venceu o Battle Royal no NXT nessa terça-feira, que o pessoal fala que é um clone do Randy Orton, lá da época dos anos 2000. Eu acredito que seja o mesmo cara. Enfim, o Randy Orton aplica um RKO no Cena e comemora com o cinturão no alto, na imagem que muita gente quer ver no Backlash nesse sábado. Assim, foi uma promo sensacional do Cena, né? Mandou várias verdades sobre o Randy Orton. No final, essa armadilha foi brilhante, foi legal. E assim, deu uma hypada a mais pra uma luta que tem muita gente falando que assim, tá esmorecendo, eles vão ir, fazem surgir um hype. Mas assim, cara, se o Randy Orton saiu por cima no SmackDown, hoje no Backlash, muito dificilmente ele vai vencer, né? Assim, só se acontecer uma hecatombe nuclear, o Cena deve vencer a luta. Enfim, eu dou uma nota pro show, uma nota 7, eu achei que foi um bom show. Foram 6 lutas, das 6 lutas, 4 foram boas e uma foi ótima, né? Vários segmentos tiveram algum sentido de história, né? Então assim, não foi um show com coisa perdida. Também não vimos muitos daqueles comerciais com celebridades. Eu acho que a WWE deu uma cortada nisso, nessa história que eles estavam fazendo, de botar muita celebridade. A gente já viu isso no Monday Night Raw e viu agora. Então eu acho que isso melhorou a qualidade do show, porque eles conseguiram botar mais gente participando. E assim, o retorno da Alexa Bliss
foi muito legal, a promo do John Cena foi muito legal, a armadilha do Randy Orton foi muito legal, então acabou tornando o evento mais interessante do que os eventos das semanas anteriores. Então foi legal ver o Friday Night SmackDown com um show bom, uma coisa que nas últimas semanas a gente estava reclamando, que não estava grandes coisas e tudo mais, então foi legal agora a gente ver isso, ver essa situação bem interessante e ver que a WWE fez um show legal pra gente nesta semana. Com isso, a gente termina o nosso recap, nosso review do Friday Night SmackDown. E assim, nós teremos a nossa live hoje, 7 horas da noite. Que se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos ter 1 hora antes do show pra gente bater um papo. E aí o Backlash começa às 8 horas da noite. Bom, com isso a gente termina o nosso resumo do Friday Night SmackDown dessa semana. A gente vai estar abrindo a nossa live do Backlash hoje às 7 horas da noite. A gente vai ter 1 hora de bate-papo antes do Backlash. E aí a gente vai poder trocar uma ideia, vai poder ajustar as coisas aqui em casa e tudo mais. E aí, quando for 8 horas da noite, a gente começa a nossa live. Desde já eu convido você para estar junto conosco. E se você desejar ver outros vídeos no nosso canal, se você quiser se ambientar, se atualizar, ver o que aconteceu no Monday Night Raw, eu convido você a assistir os vídeos que eu vou colocar aqui na tela agora, para que você possa estar inteiradinho de tudo o que vai acontecer no Backlash. E a gente se vê às 8 horas, às 7 horas, né? A nossa live abre, e 8 horas a gente vai estar cobrindo o Backlash. A gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço, até já!